Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV. Vamos para mais um Futebol DT com palpite, com uma análise de pré-jogo pra estreia, não galera, já ia falar pra estreia. Pro jogo que abre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, partida entre Fluminense e Botafogo. Então vamos lá, vou fazer a análise pro que eu imagino pro jogo e o meu palpite final. Galera, o Fluminense, primeiro pegando o retrospecto das equipes, o Fluminense estreou perdendo pro Goiás por 1 a 0, jogando em casa, gol de falta do Rafael Vaz. Depois perdeu na Vila Belmiro do Santos por 2 a 1 e depois na partida épica venceu o Grêmio na Arena do Grêmio por 5 a 4. Fluminense que até agora soma 3 pontos. O Botafogo iniciou perdendo para o São Paulo no Morumbi por 2 a 0, depois venceu no Engenhão o Bahia por 3 a 2 e venceu novamente no mesmo estádio o Fortaleza por 1 a 0, a equipe botafoguense que soma 6 pontos até agora, galera. E eu vou falar a verdade, na minha opinião, esse jogo é dificílimo de ser analisado, porque são duas equipes interessantes, assim, equipes que até me surpreenderam um pouco. Não que eu imaginasse que seriam times horríveis, mas equipes que me surpreenderam. E vamos lá. Só que, sem ficar em cima do muro, qual é o meu palpite, galera? Vou falar já. Primeiro, eu já ia esquecendo, vamos às escalações. O time do Flu vem com Rodolfo, Gilberto, Matheus Serras, Nino e Caio Henrique. Caio Henrique, meia, jogando desde o começo do campeonato na lateral esquerda. Um cara de velocidade, um cara que tá fazendo bem a lateral esquerda. O meio campo tem o Alan, o Yuri, e eu vou falar desse cara já. E o Ganso no meio campo para armar o jogo. Trio de ataque já conhecido, Ione Gonzalez, Luciano e Pedro. Vamos lá, Flu tá sem Ayrton e Bruno Silva. O Alan, beleza, cara que supre bem ali, principalmente o Bruno Silva, acho que é bem melhor, bem mais importante pro Flu do que o Ayrton. O Yuri, galera, pode ser que o Dodge comece o jogo e não ele. Se o Fernando Diniz quiser vencer o jogo, não entre com o Yuri. Mas galera, a não ser que o Fernando Diniz realmente refaça o Yuri dos tempos de Audax de 2016. O Yuri ficou 3 anos no Santos, quer dizer, 3 anos no Santos. O cara não joga nada. O Yuri no Santos foi horroroso, com todo respeito à pessoa e jogador dele. Mas galera, se alguém chegar e falar, fale um jogo bom do Yuri pelo Santos, eu não lembro de nenhum. Teve, galera, no Campeonato Brasileiro de 2017, um Grêmio e Santos, 1 a 1. David Braz abriu o placar na Arena do Grêmio e depois o Everton empatou no fim do primeiro tempo. O Yuri tomou um amarelo bobo e com 30 minutos do primeiro tempo fez a mesma falta que tinha original do amarelo. A sorte dele é que o árbitro deixou passar, senão ele seria expulso com 30 minutos de jogo. Galera, o Yuri é um primeiro volante, comete muitas faltas, erra muitos passes, não é um cara de muita velocidade. E assim, sinceramente, o Fernando Diniz vai ter que remodelar o cara, né? Claro que ele pode pelo menos ajustar um pouquinho algumas coisas, né? Transformar o Yuri num jogador minimamente útil pro Fluminense. Mas eu acho muito difícil. Ele vai ter que usar mais demais a experiência que ele já teve com o Yuri do Audax. E assim, galera, o Yuri, com todo respeito novamente, mas no Santos não jogou rigorosamente nada. O saldo do Yuri no Santos foi negativo. Né? O cara não acrescentou em absolutamente nada na equipe santista. O jogador Yuri passou 3 anos aí muito fracos. Claro, reserva, na maioria das vezes. Em 2017 ele ainda chegou a tentar tirar o Renato, galera, ídolo do Santos, do Sevilla, Renato de Hernán Florencio. Mas assim, não tinha comparação. Yuri perdia fácil mesmo assim. E olha que ainda chegou a ter chances em todos os anos. Não deu para Yuri Lima. E o Botafogo, galera. O Botafogo deve vir com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Gustavo Bochecha, Cícero e Alex Santana ou João Paulo nesse meio campo. Com um trio de ataque formado por Eric, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. E eu vou falar, galera, como eu já falei no começo do vídeo, é dificílimo
prever alguma coisa pra esse jogo. Então vamos lá, vamos ao palpite inicial, né? Porque se eu ficar falando que o jogo tá em aberto, tá. Mas vamos lá, pra mim vai dar empate em primeira instância. Aí você fala, mas ninguém vai ganhar? Pra mim vai dar empate em primeira instância, né? Pelo menos eu tô falando aqui. Em segunda instância, na minha opinião, será uma vitória mínima do Botafogo. Eu imagino primeiramente um empate. Em segunda instância, eu acho que quem vence é a equipe botafoguense. Até pelos desfalques do Fluminense, o Yuri, assim, que é com todo respeito, mas um jogador muito abaixo mesmo pro futebol brasileiro. O Botafogo é uma equipe com uma postura interessante, muito bem montada. O Fluminense também não deixa de ter principalmente um sistema defensivo bem interessante, contra-atacando em velocidade. Eu gosto um pouco mais do Fluminense jogando fora de casa por essa característica de velocidade. O Fluminense, às vezes, quando tem que propor o jogo, em algumas situações eu acho que acaba dando uma vacilada. Não tem ali um grande meia para orquestrar isso. E Paulo Henrique Ganso, apesar, pro Brasil até o cara ainda tem um certo nível para jogar. Mas assim, é muito abaixo, né? É incrível. O Ganso, para alguém, para um cara que já teve a mesma fama que o Neymar teve em 2010, o Ganso teve uma carreira aí... Bom, a gente não precisa nem falar no que se tornou como jogador Paulo Henrique Ganso. E assim, o Flu, quando teve que propor contra o Goiás, que é uma equipe muito bem montada defensivamente, sofreu bastante. Foi melhor jogando fora de casa. Contra o Santos, apesar de ter um momento ali no qual o Santos poderia ter inclusive feito 3-0, conseguiu jogar bem, assim. Contra o Grêmio também. Contra o Grêmio virou 5-4, jogo épico, superação e tal, tudo bem. Mas esteve tomando 3-0, né, galera? E assim... e aí depois recuperou tal. Lógico, até isso você falou, pô, mas o time virou. Mas assim, é uma equipe que quando não tá bem ajustada, o Fluminense é dos times, e o Fernando Diniz tem que corrigir isso, que às vezes deixa a porteira abrir. Então o Santos fez o primeiro, depois fez o segundo, teve a chance de fazer o terceiro ali, contra o Grêmio chegou a fazer 3, e aí o mérito não vai pra defesa, vai obviamente pro lado ofensivo do Fluminense, de ter conseguido reverter contra o Grêmio, mas na minha opinião, o Botafogo é uma equipe um pouco melhor montada. Eu acho que é um time em nomes até ficar ali pau a pau com o Flu, mas eu acho que é um time mais interessante, acho que é um time mais equilibrado entre defesa, meio campo e ataque. Eu acho que o Fluminense o Botafogo tem bons méritos em todos. O Fluminense até tem um sistema defensivo, acho que é melhor, tem os contra-ataques em velocidade, mas eu acho que propondo o jogo, como é a expressão popular, não vai tão bem como quando não tem que fazê-lo, né? Quando pode esperar um pouco mais do adversário. Então, pra mim, galera, inicialmente um empate, em segunda instância, uma vitória mínima do Botafogo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal. Valeu, galera, falou!